um prazer reencontrá-lo aqui. Tá, você que está com um trabalho aí muito bacana, aí de auxiliar a galera com todos os tipos de vestibulares. Parabéns. Muito E obrigado, mestre. a gente trocando figurinha hoje aqui, nesse projeto que está fechando hoje. Qual é a ideia do projeto? Vou te explicar assim, em linhas gerais. Uhum. Orientar a galera que eu tenho uma teoria que eu falo isso dentro de sala de aula. O cara erra a questão de física, matemática, química, não é porque ele não sabe fazer conta, é porque ele não sabe ler. Ele não sabe ler o Assim, enunciado. a parte da interpretação de enunciado é fundamental. Isso aí é fato. Já E começa, o aí, problema já começa por aí. Tem várias questões, né? Bom, primeiro como todo mundo já sabe, é uma prova muito extensa e em geral, você tem, né? Você tem na média ali por questão 3 minutos, né? E esses 3 minutos é para ler e interpretar, como você falou, ter a ideia da solução, resolver a questão e marcar no cartão resposta. Então, é muito pouco tempo na média. Claro, tem questão que você resolve muito mais rápido, com certeza. Tem questão que você resolve em 1 minuto, tem questão que você aham, resolve em menos de 1 minuto. Mas ainda assim é muito pouco, porque vai ter outras questões que você ainda vai levar mais tempo. Essa parte que você falou é primordial. Primeiro, assim, não só interpretar o enunciado, mas já saber ler a questão. Por mais que a prova do Enem venha mudando o seu perfil, né, nos últimos anos, no sentido de ela já foi uma prova em que ela já foi muito mais contextualizada, hoje em dia ela é uma prova mais conteudista, as questões são um pouco mais diretas, mas uhum, antigamente, por exemplo, você tinha um enunciado muito extenso, e para você ler, né, esse enunciado, o ideal era que você conseguisse ler, como a gente costuma dizer, ler na diagonal, né? uhum, Já ler procurando o que você precisa resolver a questão. Então, o que eu sempre sugeri foi você ler a pergunta, procura saber o que ele está querendo, e aí quando você for para o texto, você já vai lendo o texto procurando essa informação, você otimiza o processo. Do que é melhor do correto. que você vai ler o texto todo, aí lê a questão, aí procura saber, aí você volta no texto. Não, você faz exatamente o processo inverso. Mas a Uhum, prova do Enem, ela tem mudado o perfil, ela tem sido uma prova mais direta, mais conteudista, e tem sido assim, uma prova quase como ela está cada vez mais próximo do que era o que a gente, né, que já está, né, você está mais tempo que eu, mas eu peguei essa época a já acompanhar um pouquinho, que ser delicado, mas, mas o que a gente costuma chamar de vestibular tradicional, né? Que é a uhum, primeira fase da UF, que é o que é meio a prova da FUVEST, né? A prova da Unicamp, que tem um perfil um pouco diferente da prova da FUVEST. A prova da FUVEST, em matemática, ela é muito mais direta, ali é muito mais técnica. A prova da Unicamp não, ela ainda procura dar uma contextualizada, que é muito diferente aham, da prova da UERJ. Então, assim, a prova do Enem, ela hoje, de matemática, ela se aproxima da prova da UERJ no sentido de modelo de questão. Hoje você também não encontra mais na UERJ, igual você encontrava antigamente, aqueles uhum, enunciados enormes e tudo mais. Eu julgo a prova da UERJ mais fácil, e eu estou falando de exame de qualificação. Eu aham, julgo o exame de qualificação mais fácil do que a prova do Enem. A prova do Enem ela é mais difícil. As questões aham, têm níveis mais difíceis, na média. E então o controle, o primeiro cuidado que você tem que ter é esse: você já leu o enunciado com toda a atenção possível. Há questões que ele já colocam a fórmula, há questões que não. Então você tem que ter um aham, formulário no sangue, não adianta, você não dá para ficar contando com a sorte. Então tem que aham, lembrar fórmulas de volumes, né, de sólidos, né, lembrar fórmula do volume do paralelepípedo, volume do cubo, como se calcula o volume de um prisma, que é a área da base vezes a altura, como se calcula o volume de uma pirâmide, que é a área da base vezes a altura sobre 3, como se calcula o volume do cilindro, que você calcula igual o volume do prisma, né, que é o πr ao quadrado vezes a altura, volume do aham. cone e volume da esfera também. Esses formulários você tem que ter no sangue. Sobre conteúdos, né, todo mundo pergunta, o que eu tenho que estudar mais agora e tal, não sei o quê. Isso. Em geral, o que acontece é o seguinte, tem uma coisa que muita gente fala, e é algo que me incomoda um pouco, mas não deixa de ser verdade,
É porque as Uhum. pessoas generalizam, a prova do Enem é só a regra de três. Isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. E eu te perguntar Mas isso. é, mas é verdade que uma boa porção da prova é, de fato, porcentagens e razões e proporções. Onde, nessas razões e proporções, você tem aí a famosa regra de três. E o Aham. que, que acontece? Esse tipo de questão, porque por conta do TRI, né, como a gente bem Uhum. sabe, né, a teoria de resposta ao item, não adianta você resolver a questão mais difícil da prova e errar a questão mais fácil. Porque o cara, se você tem dois alunos que acertaram as mesmas questões, só que um acertou a mais fácil e errou a mais difícil, o outro fez exatamente o contrário, esse que acertou a mais difícil e errou a mais fácil, ele tem uma nota menor do que o cara que acertou a mais fácil e errou a mais difícil. Né? O aluno Considerando. não entende isso, né? E isso é meio louco, assim, tem gente que acha que isso é meio louco, que isso é um absurdo e tudo mais, mas no fim das contas não é. Essa teoria de resposta é uma teoria muito bem embasada, por isso que a prova do Enem tem a quantidade de questões que tem, por isso tem que ser uma prova nível nacional, porque você tem que ter uma amostragem enorme, enfim. Uhum. Então, o que acontece? As questões de regra de três, porcentagem, essas questões, o aluno ele não pode se dar o direito de errar. É o tipo de questão Sim. que, cara, você tem que ter um cuidado absurdo quando você for resolver esse tipo de questão, essas questões. Porque é muito fácil falar, pô, tem que acertar as mais fáceis e se deixar para errar. Só que na questão, ela não vem a legenda, essa questão é fácil, essa questão é difícil. Fácil. Isso não acontece. Aham. Entendeu? Até porque há uma primeira calibragem da questão. Né? Tem esse detalhe Aham. também. Porque às Sim. vezes, quando a prova, né, quando começa a ser feitas as correções, que Aham. por mais que esse ano a gente tenha, né, esse, esse fenômeno, digamos assim, né, que a gente tem um índice de falta enorme, né, mais de 51% faltou o primeiro dia e mais uma galera vai faltar o segundo dia também. Né? Sim. E aí, bom, para não perder esse fio da meada, tem muito aluno perguntando, o que você acha disso e tudo mais. Eu procuro sempre ir para o que interessa. O que nos interessa? O que interessa é você passar, certo? O Uhum. aluno que deixou de fazer o Enem, assim, é uma teoria minha, é uma impressão que eu Aham. tenho. Os que estão disputando vaga mesmo, dificilmente faltaram o primeiro dia. Sim. Sim. Então, quem sobrou é a galera que está disputando a vaga. Então, por mais que você tenha menos candidatos agora disputando a vaga, então você diminui o número de candidatos por vaga, mas é uma concorrência mais qualificada. Tá com sangue no olho. Que tá com Então, sangue no assim, olho, tá correndo. entendeu? E assim, porque, por exemplo, se você for, por exemplo, pegar a relação de candidato por vaga na prova do IME, ela é muito Aham. mais baixa do que uma relação candidato-vaga numa prova da ESA. Sim. Mas a qualidade da concorrência é muito maior. Porque ninguém vai Exato. fazer. Poucos são os que vão fazer uma prova do IME de orelhada. São Nem pouquíssimos. dá, né? Tipo, ouvi falar. Não, geralmente quem vai fazer sabe num buraco que está se metendo. Certo? Com Então, com certeza. relação ao Enem, é isso. Esses mais 50% que faltaram, não, é uma galera que estava de fato disputando as vagas. Quem ficou é a galera que está disputando a vaga. Vai ter gente faltando Tirando, filme. salvo alguns casos, né? Teve gente que tava com Covid, gente que, pô, Não, sim, mas aí você pegar uma porcentagem disso é mínima. é mínima, entendeu? Desses Mínima. 50%. Então, cara, então a disputa, na verdade, ela tá melhor, eu acho até. Tá Isto mais difícil posto, para alguns. eu quis te fazer esse parênteses, que eu acho que é importante porque tem muita gente surpresa com a quantidade de falsos no primeiro dia. Mas voltando então a falar da prova de matemática em si. Então tem essa questão, né, de você, né, ter essa quantidade enorme de questão de porcentagem de regra de 3, é o tipo de questão que você não pode dar o direito de errar. Uhum. E tem, o que cai muito também é a questão de volumes e áreas. Então, pô, é Uhum. bom, né, é bom o aluno ter isso em mente, se for para revisar, principalmente forma de cálculo de áreas, figuras planas, forma de volumes, como algumas que eu já citei, é algo que eu recomendo fortemente.
Tem uma parte de funções que é importante, mas eu daria uma atenção mais especial Uhum. para a função afim e função quadrática, né? Função primeiro grau e função segundo grau. Função exponencial, ela cai também, mas muitas vezes ela cai meio disfarçada de progressão geométrica, até porque faz todo sentido, porque elas meio que andam de mãos dadas, elas estão totalmente Uhum. interligadas. Assim como a progressão aritmética está muito interligada com a função do primeiro grau, que é a função afim. Tá. Logaritmo que costuma ser o terror da galera. Cara, assim, cai log? Não sempre. Pode cair? Pode. Pode. Mas, se você... Assim, é meio bizarro eu falar isso, mas se você quisesse dar o direito de errar uma das questões, que seja a Entre questão de log. log. Porque nas poucas vezes que caiu uma questão difícil de log. Então, assim, questão difícil mesmo, assim, questão bem difícil mesmo, nível alto assim, de questão. Então, se Aham. for para você deixar para errar, deixa para a questão de log. Se você ainda não assimilou bem, ainda não está seguro com relação ao logaritmo e tudo mais, cara, não tem muito jeito. Claro, você não precisa ir sem saber absolutamente nada do assunto. Mas se for para Mas, escolher alguma para pular, você pula essa. Esse é o conselho que eu dou. E é só uma claro... pergunta, Gustavo. Ah, Desculpa interromper você. É só para entender. Qual é o problema da matéria logaritmo? Assim, de eu uma forma. também... É porque. essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Assim, porque eu já, enfim, eu já perguntei para os alunos muitas vezes, Aham. cara, qual é a tua dificuldade? Mas, assim, mas o que eu tenho para mim é Aham. que são muitas regras diferentes. Hum. Porque o que acontece? O logaritmo especificamente, você faz contas de forma diferente. Então, falando a grosso modo, você transforma uma multiplicação numa soma, que é uma das propriedades do logaritmo. O logaritmo do produto é igual Aham. à soma dos logs. Você transforma uma divisão numa subtração. Então, são muitas regras específicas, mas eu acho que passa muito pelo aluno não entender, lá no início, lá na definição, sabe? O aluno ele Aham. não entende o que é o logaritmo. É sério, porque Não. o que é o log de 3 na base 2? O que é aquilo? É isso. E a Eu tô resposta rindo. é... Eu tô Ah, rindo do Marcos Assunção aqui, porque o Marcos Assunção ele colocou que é hereditário, eles trazem trauma da família. Eita aqui, Marcos Assunção, eles trazem traumas familiares. É brincadeira. Marcos é grande Marcos. Trabalhou um lá na abraço, Escola Nova com a Marquinhos. gente. Aí, ó, daquela conversa vez de jantar, espera chegar em logaritmos. Só zoeira aí. Mas eu acho por aí. Eu acho que rola um pouco disso, mas eu acho que é isso. Eles não entendem sei lá, o que é o log de 2 na base 3. O que Eu não significa isso? sei. Eu também Então, não. o log de 2 na base 3 é o número pelo qual você tem que elevar 3 para obter 2. É isso, pura e simplesmente. É o expoente. Por exemplo, Aham. 3 ao quadrado é igual a 9, certo? Sim. 3 ao Ainda me quadrado é lembro igual a 9. disso. Então, isso significa que o log de 9 na base 3 é igual a 2. É o expoente. É o expoente que Ah. você eleva a base para obter o chamado logaritmano. Aí Pô, você vai isso me aí. perguntar, pô, mas a potência já não funcionava? Por que vocês inventaram esse troço e tal? Sei o quê. Pô, porque toda Então, matéria tem que inventar uma coisa, né, cara? Em não, português e não, análise não, não é bem literária. assim. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Não avacalha também, não. Olha só, a questão do log especificamente é a seguinte: a questão do log é a aplicação hoje em dia é um estudo quase que puramente acadêmico. E por Aham. quê? Porque a utilização do logaritmo, o logaritmo era muito utilizado nas navegações. Eu estou falando Aham. isso lá atrás, quando o cara pegava aquela jangada que eles chamavam de caravela e entrava o oceano adentro, sabe? Aquele barquinho e entrava o oceano adentro. Porque quando você está no meio do oceano, você não tem... ou antigamente se viajava se contornando a costa, mas quando os caras Aham. resolveram entrar o oceano adentro mesmo, quando estava lá no meio do oceano,
a referência você não tinha. A tua referência era as estrelas. Então o cara direcionava e sabia o quanto ele já tinha andado ou não por conta desse cálculo, da medição do ângulo, para saber do ângulo da estrela e tudo mais. Só que o que acontece? Essas distâncias eram muito grandes, né? Eram números muito grandes. E para fazer essas contas, você levava tempo e isso causava muitos erros, né? E aí, com isso, para facilitar o cálculo, é que se utilizava o logaritmo, a tábua de logaritmo e tudo mais, porque essas potências enormes se transformavam em somas e era mais fácil ser calculado. O Marco está dizendo aqui, serve para nada, só para prever terremoto e deslocamento de placas tectônicas. Não, mas então, só esse para nada aí já já é um monte de coisa, entendeu? Mas é meio isso. Mas hoje, porque com os recursos computacionais hoje avançaram absurdamente, de fato, o estudo de logaritmo hoje, enfim, é mais quase para você saber operar as máquinas do que você precisa saber propriamente dito. Assim como o próprio cálculo, até certo ponto, também é isso, entendeu? Mas, e aí o grande finale para a prova, né, no sentido de conteúdo, que também é um terror da galera, mas é um terror de muita gente, inclusive nós, professores de matemática, é a análise combinatória. A análise combinatória o bicho pega. Agora, eu escutei uma frase recentemente que eu achei sensacional. A análise combinatória você não aprende, você ganha experiência. São poucos os que realmente sabem a análise combinatória. No fim das contas, você conhece uma grande gama de questões, e aí você, quase na matemática toda, mas em análise combinatória isso é muito forte, assim, você tem um conhecimento vasto de tipos de questão, e aí você, essa questão usa tal ideia, essa questão usa tal raciocínio, você meio que vai utilizando esses raciocínios de questões prévias e aplica. Quando é uma questão assim, de contagem, que foge muito às questões já conhecidas, aí pega. Mas ele pega para todo mundo, até para o professor. Então, o cara que cria uma questão dessa é porque tá puto com o aluno, né, cara? Isso, geralmente é. Entendeu? Mas a análise combinatória é probabilidade. Probabilidade estatística que tem a ver com a análise combinatória, mas, na verdade, se você for parar para ver as questões, não obrigatoriamente você precisa saber a análise combinatória de maneira profunda para resolver as questões. Até porque as maiores aplicações de probabilidade não recaem em problemas de análise combinatória. Algumas sim, mas não todas. Então, bom, recapitulando, as questões de regra de 3 porcentagem vai ter um volume grande de questões desse tipo, costuma ter um volume grande de questões desse tipo. É o tipo de questão que você tem que procurar não errar. Essas você tem que procurar não errar, porque geralmente são as questões com a calibragem, né, mais fácil. Tem áreas e volumes, que é importante, tem que ter as fórmulas no sangue, tem que saber essas fórmulas e saber aplicar, obviamente. E tem a parte de função, eu daria um foco maior em função primeiro grau, função quadrática, já expliquei o porquê. E tem análise combinatória e probabilidade, e nesse caso daria um foco maior, por incrível que pareça, em probabilidade estatística do que em análise combinatória propriamente dita. Porque cai mais questão de probabilidade estatística do que de análise combinatória. Então, isso. Você compartilha da ideia de que a prova de matemática poderia ter menos questões? Compartilhe se não fosse o método de correção TRI. Porque muita gente fala que é muita questão, o candidato, porque o cara que é bom, é bom. Esse cara é bom, ele vai sobrar. A gente não se preocupa, a gente só deixa rolar. Agora, a gente está pensando que, assim, uma boa parte da galera que está fazendo prova é mediana. Aquela galera que não gasta 3 minutos para fazer questão. E aluno, cara, eu me lembro quando eu fiz a prova da UF, eu fiz o primeiro vestibular, passei para a UF, sei o quê, tá fazendo letras. Aí teve uma hora que a gente vive sempre uma crise em letras, que aí o profissional de letras quer mudar para o direito. Eu tenho vários colegas que saíram de letras e foram estudar direito, são advogados, tem gente que chegou juiz, escambau. E eu também entrei nesse barco em um determinado momento e falei assim, não, vou fazer direito, vou largar essa porcaria, vou fazer direito.
E aí Todo mundo que já foi professor, todo mundo que é professor já teve um momento de revolta querendo fazer não, normal. mas aí que tá, assim, eu tava no tipo terceiro, quarto período, tava naquele parte de. Você tem a desgraça da faculdade, da faculdade de letras, que é justamente linguística. Você pega linguística, teoria literária, só tinha professor maluco naquela porra. E aí o que acontece? Aí eu me revoltei. Aí eu falei, vou fazer direito. Aí eu vou fazer vestibular, de novo. Vou fazer Uhum. vestibular. Só que a UF, na época, você tinha que acertar 60% da prova de cada disciplina. Não é acertar 60% do todo, é acertar 60% de cada disciplina. E eu me lembro que eu peguei a prova de matemática, cara. Quando eu abri a prova de matemática, cara, eu soltei tanto palavrão, cara. Porque, cara, eu não entendia porcaria nenhuma. E aí eu falei assim, cara, pô, quando eu fiz o vestibular, eu me lembro que eu acertei assim, 9 de 15. Pô, pra quem não gosta de matemática, pra quem não sabe nada de matemática, tá bom, 9 de 15 dá. Porra, depois quando eu cheguei a outra, cara, foi a verdadeira derrota. Eu acho que eu acertei só duas questões. E pior, eu acho que a pior sensação é você olhar e falar assim, cara, eu nunca fiz esse tipo de questão. Eu nunca vi questão parecida com. Sabe aquela coisa de você levar um susto? Então, muita gente que é de escola pública, aluno que de repente não tem uma preparação, tem aluno de escola particular mesmo, que não teve um ensino médio ou tem uma visibilidade maior, ele estranha a prova. E ele não leva 3 minutos. 3 minutos leva aquele aluno que está preparado, aquele aluno que já tem 2 Enem nas costas, já está ali, já tem um hábito, tem um treinamento. Por isso que eu estou perguntando se Por isso que, inclusive, durante um bom tempo se questionou se o Enem deveria dar o diploma de ensino médio ou não. Uhum. Né? Porque lembra na época que o Sim? Ensejo e tal tinha sido jogado meio que de lado, porque o Enem já dava. Aham. É muito, assim, porque no fim das contas, o Enem ele é um vestibular. Uhum. Uma prova de vestibular não é uma prova avaliativa Epa, apenas. empacou aí. Pô, foi falar É mal da competição, prova. cara. É competição. Qualquer prova de concurso é uma competição. Sim. Então, o que eu costumo dizer muito o seguinte: na minha época de cursinho, eu vi muitos caras, não muitos, mas eu vi alguns caras que eram melhores que eu, que Uhum. ou não passaram, ou passaram pior do que eu, numa posição Aham. abaixo. Por quê? Sabe aquele aluno aquele aluno monitor, que todo mundo vai Aham. tirar dúvida com o cara? Toda turma tem um. Né? Toda turma Sim. tem um. E por quê? Porque o cara sabia muito bem o conteúdo, muito mais do que, assim, na média da turma, mas ele não sabia fazer prova. Não sabia fazer prova. Yes. Essa é a E assim, diferença, né? e tem uma diferença, e cada prova é uma prova. Você se prepara para uma prova da UERJ de uma forma, você se prepara para a prova do Enem de outra forma, você se prepara para uma prova do ITA de outra forma, né? Aham. Não só em termos de conteúdo, mas em termos de como resolver a prova. Por isso Sim. que em qualquer um que já faz cursinho ou turma preparatória, os professores, os coordenadores enchem o saco de você tem que fazer o simulado. E aí vem aquela resposta idiota, mas que tem que ser dada. Mas por quê? Porque o simulado ele simula o concurso. Uma É coisa por é isso você o pegar nome. o simulado e levar para casa e resolver como mais uma lista de exercícios. Outra é você ir para o local, chegar no horário certo, sentar, fazer no tempo. É outra coisa. É outra Sim. coisa. Então tem várias coisas. Tipo, eu lembro, tinha um professor meu que assim, ele ensinava, né, ele orientava até onde você deveria sentar na sala. Então, assim, pô, quem vai chegar por último, assim, quase fechando o portão, é de cada um, mas o ideal é você ser um dos primeiros a chegar. Por quê? Porque ficar na cadeira do sol, ficar na cadeira debaixo do ar-condicionado, que agora nem está podendo ter ar-condicionado por conta da pandemia, Uhum. mas assim, porque tem aluno que é friorento, tem aluno que é calorento, mas chegar e ficar, pô, eu já fiz prova no Maracanã, cara. E assim, no início da manhã, tava tranquilo. Meu irmão, de 10h30 para lá, o sol veio, porque era ali onde era a antiga geral, ali embaixo, Pô, aquilo ali no é antigo sinistro ali. Maracanã. Lembra? Antigo. Sim. Mano, o sol veio, mano. E aí, cara,
suando, entendeu? Mas isso na sala acontece, numa sala de aula normal, porque tem o canto lá que não bate sol, tem o canto da janela, dependendo do dia, por exemplo, prova agora em janeiro, o calor tá de matar, cara. Então até isso, tinha professor que orientava, entendeu? Sim. E a questão do controle de tempo de prova, você só pega resolvendo a prova, mas na condição da prova. Então, pô, para quem ainda se alguém ainda não pegou provas anteriores para fazer, cara, uma coisa é você pegar questões de provas anteriores, outra coisa é você pegar a prova. Então, um exercício fundamental é você pegar a prova, cronometrar o tempo. Cara, dá teu jeito, arruma aí 4 horas e meia livre do teu dia e senta e assim, sem celular, sem nada. Tipo, fica lá e treinar como se estivesse fazendo a prova. Até para você ter uma noção. Exato. Entendeu? Porque tem certas coisas que a gente precisa, a gente fala, mas por que a gente fala certas coisas? Porque a gente já passou por isso. Então, por exemplo, eu estava com um professor amigo meu, o Vinícius Carrilho, a gente teve um projeto chamado Revisa Enem, que a gente, enfim, foi um grupo de estudo que a gente fez algumas aulas gratuitas para a galera, e a nossa última aula foi ontem isso. E aí uma das coisas que eu falei, que eu sempre falo, que eu falei para eles, eu sempre falo para os alunos cara, não aceite o desafio da prova. E o desafio da prova, em geral, não é a questão mais difícil da prova. Não é. Geralmente é aquela questão que geralmente a questão da matéria que você mais sabe. Eu até costumo brincar, vamos supor que no mundo ideal você saiba muito logaritmo. Então, no mundo ideal. Quando você se depara com a questão de logaritmo, você pensa, pô, essa questão da matéria que eu mais sei, então essa questão eu tenho obrigação de acertar. Só que não é a casa, é muito comum até, e nessas questões da matéria que você domina melhor, você ter problemas. Você tem problemas, às vezes a questão é difícil, às vezes você, cara, questão de log, marquei a apostila inteira, você, resolvi todas as questões. Aí você pega para fazer, não leu no enunciado direito, aí voltamos aí ao início da conversa. E aí você se enrola, na hora de resolver, e aí o que acontece? Só que aí você pensa, se a questão da matéria que eu mais sei eu não estou conseguindo resolver, o resto da prova então eu não vou conseguir mesmo. Eu tenho a obrigação de aceitar essa questão. Só que enquanto você aceita esse desafio pessoal, você pode levar, 10 minutos para resolver uma questão. E você se sabota, né? Você se sabota, exatamente. Porque você, além de perder tempo de outras questões que você poderia resolver, você se estressa no decorrer da prova sem necessidade. Então, assim, fica inseguro. Você fica inseguro até você recobrar a tranquilidade. Porque tem esse altos e baixos da prova. Normal. Sim. Normal. Isso aqui eu vi, mas não lembro direito. Você entendeu? E eu costumo dizer, você tem que crescer para cima da prova. E você vai crescendo para cima da prova conforme você vai resolvendo as questões. Então, conforme você vai resolvendo as questões, você vai ganhando confiança, e você vai crescendo e, cara, essa prova está na minha mão. Então, esse é um dos momentos cruciais na resolução de prova que eu costumo dizer. Então, cara, se a questão começou a agarrar muito, cara, pula. Exato. Mas, se eu pular 3 seguidos, irmão, pula. Até porque é uma prova muito longa. O que eu canso de ouvir de aluno cara, eu sabia resolver algumas questões, mas não deu tempo de fazer. Eu deixei 15 questões por fazer, que eu não consegui chegar no final. Chutei. Aí o cara fala, chutei. Aí o cara acaba chutando. E aí entra esse questionamento que você me fez. Você não acha que, de repente, a prova deveria ser um pouco mais curta? Porque muito aluno não consegue chegar no fim da prova e passa por aí. Eu acho que o aluno ele tem que ter essa consciência de que, assim, cara, se tá começando a agarrar muito, cara, você pula. Aí se eu pular 3 seguidas, cara, o importante é você, de alguma maneira, ter tido contato com a prova toda. Sim. Entendeu? Porque se for uma questão que você já não vai conseguir resolver, você pulou, você já não vai conseguir resolver. Mas pode ter uma questão lá na frente que você vai saber resolver. Sim. Entendeu? Então você não tem por que ficar perdendo tanto tempo numa questão que está agarrando, tendo a possibilidade de ter uma questão lá na frente que você pode resolver e gastando muito menos tempo e, quem sabe, por que não, voltar depois nessas questões que você deixou para trás. Sem contar com um outro fator importante. O teu subconsciente continua pensando.
Então, quem já fez concurso sabe, é muito comum tu estar lá na frente e ver a ideia de uma questão que tu deixou lá atrás, ver a resposta, Sim, e aí você volta, resolve rápido, depois você retorna. Então, o desenrolar da prova, né, a questão da prova, ele tem muito disso, entendeu? E aí sim. tô falando assim, claro, mais da matemática, mas uma questão de uma maneira geral. Então, Uhum. então a prova do Enem, ela tem esse ponto. Eu só não concordo que tem que ter menos questão, porque eu sei que para o TRI funcionar bem, quanto mais questão Então, e mais gente resolvendo a prova, melhor. aham, Porque tem uma pré-calibragem, mas como eu disse, quando as provas são corrigidas, aham, tem questão, às vezes, que o cara calibrou como fácil, e na cabeça do cara, quando o cara bolou, a questão era fácil, mas aham. às vezes o enunciado não estava escrito de maneira clara, e aí, com isso, gera um índice enorme de erro. E aí, Sim. às vezes, a questão com índice muito grande de erro, ela é recalibrada muitas vezes. Porque, pô, você não pode ter uma questão que é considerada fácil, pô, com 70% de erro. Isso não É, existe, sim. entendeu? Não tem como. Então, cara, tu tem todas essas questões, cara. Então, com relação ao Enem, né, que é o papo né, que é o nosso papo aqui hoje, tem tudo isso. Então, cara, então, com relação à resolução da prova, né, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? É uma competição, cara, não é uma prova que te avalia pura e simplesmente, né? Ela vale uma vaga no vestibular. E você falou de passado, fazer provas anteriores. Ano passado havia uma dúvida sobre as provas, sobre como seria o novo Enem em 2019. Você percebeu muita mudança na prova de 2019 para 2018? Você acha que manteve a pegada? Acho que a A prova de matemática. português, eu percebi uma mudança nas questões, até na forma de perguntar, principalmente na pergunta e na elaboração de respostas. Estou até gravando um vídeo comentando isso. Você percebeu alguma mudança, sim ou não? Não, a única mudança que eu percebi foi, na verdade, né, no volume de questões de porcentagem de regra de três, que foi maior do que, Uhum. o que vinha sendo. Mas com relação à prova em si, não, a prova ela já vem mudando ao longo dos anos. Uhum. Assim, não mudou tanto em relação ao que vinha anteriormente. Ela simplesmente seguiu o que já vinha sendo a tendência, que é se tornar uma prova mais conteudista. Né? Todo mundo fala E você acha. daquele grande vestibular lá de trás da Sesgran Rio, né? Que todo mundo Aham. fala, né? Que tinha antigamente. Eu acho que a tendência, o Enem está cada vez mais nessa pegada. E, e aí, bom, aí tem que se avaliar, aí eu passo a concordar com o pensamento, tipo, aí, na verdade, tem que se avaliar se o nível de dificuldade das questões está condizente com o número de questões da prova. Uhum. Porque se você tem uma prova, né? Só matemática tem 45 questões. Só matemática. E só tem Então, se 2 horas e meia, na verdade, 2 horas para fazer. é Porque tem isso. a química, a física, biologia. É Então isso. você, Entendeu? você falou quatro Então, horas e meia naquela hora, mas na verdade só tem duas. sim. Exato. Mas assim, então aí de repente tem que se avaliar se de repente o nível das questões está condizente com a quantidade de questão da prova. Né? Aham. Porque assim, você pode ter questões com nível um pouco abaixo do que, sei lá, quem julgue o necessário, e o concurso continuar difícil da mesma maneira. Né? Sim. Fazendo um paralelo aí com, por exemplo, com o vestibular militar, não há a menor dúvida que a prova da AFA, em termos de nível de questão, é bem mais difícil que a prova da EAR. Porém, o Sim. concurso da EAR é um concurso extremamente difícil. Por quê? Porque exatamente por ter um número considerável de questões e o nível de questões ser baixo, você não Uhum. pode se permitir o erro. Então, a nota de corte da EAR, por exemplo, é altíssima. É Sim. muito alta. Entendeu? Então, eu já vi cara passando para Uhum. a AFA, que teoricamente é uma prova mais difícil, e o cara não passava para a EAR. Por quê? Porque ele não conseguia resolver. Então, eu acho Aham. que a questão do Enem especificamente, você até pode. Eu acho que você pode ter uma prova mais conteudista, eu acho que, de certo modo, facilita para o aluno, porque pô, Sim. o cara não conseguia terminar a prova, porque não conseguia ler a prova inteira, esse é o ponto.
Sim. Eu acho que eles foram enxugando, porque eles foram percebendo isso. Cara, beleza, a gente está contextualizando e tal, a questão está muito bem feita e tudo mais, mas, pô, o cara não consegue chegar no fim da prova porque, pô, olha o tamanho do enunciado. Nem se ele Sim. fosse só ler sem resolver, de repente ele não conseguiria terminar a prova. Sim. Então eu acho que, com relação a essa preocupação que houve, é porque, para a gente exatas, né, essa preocupação da mudança, diante de todo o contexto, para a gente isso não afeta tanto. Mas eu acho que isso foi mais para a galera de humanos, né? Principalmente a galera de história e geografia. Realmente havia essa preocupação realmente da mudança do perfil da prova, do perfil das questões, dos assuntos abordados e como abordar determinados assuntos, né? Aquelas questões identitárias que geram mil e uma discussões vazias, como sempre, né? Enfim, essa galera que, enfim, nega certas realidades e tudo mais. Mas para a matemática em si, acho que foi um grande mais do mesmo, só realmente em termos de quantidade de questão por assunto, não mudou tanto. E eu acho que tem um problema grave, né? Porque você tem um conteúdo grande e você acaba omitindo, descartando determinados conteúdos, você não bota conteúdo nenhum de uma determinada matéria e concentra em alguns assuntos. Em português, por exemplo, na prova de linguagens, tinham 15 questões de interpretação de texto. Cara, 15 questões de interpretação de texto, aí os caras me botam uma questão de variedade linguística, que eu acho que é o assunto que você tem, assim, uma abertura para discutir um monte de coisa. Questão digital, você botou duas questões de linguagem digital quando você... Pô, hoje é tudo digital. Nós estamos aqui discutindo. Então, assim, os caras têm um conteúdo amplo e acaba reduzindo, cobrando e botando muitas questões parecidas. Por isso que eu fico falando, será que vale a pena fazer uma prova tão grande, repetindo conteúdos? Ou você, já que tem 40 questões, 45 questões, que faça 45, pegue aí pelo menos o maior número possível de conteúdos. Por isso que eu estava perguntando a favor ou Eu não acho que da diminuição. sim, mas o que acontece muito também, Monteiro, às vezes você não conseguir aprofundar, né? Você acaba não aprofundando em nada. Quer ver um exemplo? Por exemplo, matriz, né? Determinante não está no conteúdo programático do edital, mas matriz está. Mas se você for pegar as questões de matriz do Enem, você saber ler uma matriz. Você não precisa nem saber operar com matriz. É saber ler, identificar o elemento e tudo mais, né? Porque matriz, que é a aplicação que é feita de matriz. No nível deles, é a aplicação em tabelas. Então, basicamente o cara sabe ler uma tabela. Entendeu? E às vezes o cara fica lá se preocupando com matriz transposta, que como obter inverso e operações, não sei o que, não sei o que, isso que lá. Sendo que, na verdade, o cara não precisa saber nada disso. Entendeu? Sim. Então, aí eu acho mais fácil você, como foi feito na matemática lá no início, porque muitos conteúdos saíram, né? Muitos complexos, polinômios, geometria analítica, uma boa parte do conteúdo de geometria analítica saiu. É mais fácil você tirar conteúdo do edital. E aí, entendeu? Nesse caso, menos é mais, muitas vezes. Então é melhor você enxuga o conteúdo, mantém o número de questões, enxuga o conteúdo, mas cobra superficialmente, nível médio, mais profundo, desses assuntos que você está propondo, que você acha que é essencial, né? Porque no fim das contas, o que o cara precisa saber para ele ingressar na universidade, sendo ela de exatas ou não. Foi essa a proposta do Enem lá atrás, lá em 2009. Correto. O cara precisa saber, números complexos, rotação de vetores, o cara precisa saber isso. Se o cara for fazer engenharia, ele vai precisar. Se o cara for fazer qualquer engenharia, matemática, física, ele vai precisar. Mas, correto. Mas será que isso não pode ser algo que ele vai ver na universidade, já que é uma coisa tão específica? Não é melhor ele saber mais conceito probabilístico do que essas coisas? Então, esse debate houve lá atrás e por isso que houve essa mudança toda no conteúdo programático cobrado. Correto. De repente, porque, já estamos em 2021, né? Você nem é a versão 2020, mas se você... É 2020/2. Exato. Então, assim, o novo Enem, ele é desde 2009. Muitas mudanças aconteceram de lá para cá, né? De repente, chegou o momento de se reavaliar de novo, porque já se passaram mais de 10 anos. Então, é sentar todo mundo e aí, gente, o que deu certo, o que não deu, o que precisa ajustar.
Cara, isso faz parte. Aham. Isso faz parte, até porque, bom, o alunado de hoje, por exemplo, é muito diferente do alunado de 10 anos atrás, que é diferente do de Com 5 anos certeza. atrás. Então, da mesma maneira que a gente dando aula vai se adaptando, né, aos novos alunos que a gente vai recebendo ano após ano, Sim, então, eu acho que a questão do concurso também. Até porque, sim. via de regra, o que dita o conteúdo que é dado nas escolas é o conteúdo vestibular. Sempre foi assim. Não, Sempre foi. isso aí é o que vai nortear e vai estar Isso. sempre apontando o caminho para a gente. Sim. Cara, nosso papo está praticamente acabando aqui, o nosso tempo aqui. E Só fazer uma aí, adenda, que eu acho que faça aí. vai ter uma mudança, eu acho que vai ter uma mudança, que vai ser quase que inevitável, porque o novo BNCC tá na porta já. Aham. Né? Então, muitas escolas já Aí, estão. E aí, com o novo BNCC, de repente, aí inverta a ordem. Né? O novo BNCC uhum. sendo adotado, aí, de repente, o perfil da prova vai mudar, senão no ano que vem, em 2023, de repente, já começa a mudar. É porque muita gente não sabe, não sabe, mas, por exemplo, o Enem mudou o ensino médio. Total. Você não fez aquilo que deveria ser a base, né? Eu vou começar lá embaixo e num projeto de 10 anos, quando essa criança aqui chegar ali na idade do vestibular, 14 anos, aí nós teremos um vestibular que vai estar pronto para receber aquilo que foi modificado no ensino fundamental, que foi passando para o ensino médio, para chegar ao vestibular. Não, os caras começaram do vestibular, aí o ensino médio inteiro teve que se modificar, os livros tiveram que ser modificados, depois aí isso acabou afetando o ensino fundamental 2 para poder chegar e afetar. E hoje tem pai que chega no colégio e pergunta, pô, tá, mas qual é a idade do seu filho? 3 anos. Qual é a colocação do colégio no Enem? Tem pai que pergunta qual é a colocação do colégio no Enem, porque isso daí ele já quer um ensino que o filho vai ter pensando naquilo que vai estar lá na frente. Então o Enem mudou, quando na verdade você deveria ter mudado a base para poder mudar o resto. E aqui tudo ao contrário, né? Aqui nesse país tudo ao contrário. A gente É, manda avião sem ter vacina. A gente faz, a gente faz tudo assim. geralmente é de cima para baixo. Mas também, cara, a verdade seja dita, não existe só uma maneira de chegar nesse resultado final, não. Eu Sim. lembro de ter trabalhado numa escola que eu olhava assim, o método de ensino da escola, o método pedagógico da escola, eu discordava frontalmente de tudo aquilo. E no fim Aham. das contas, quando eu fui ver, aquela escola tinha resultados melhores do que as escolas que eu estava acostumado a trabalhar, que é esse perfil vestibuleiro, de já preparar o Aham. garoto para o Enem desde que nasceu, entendeu? Então, Aham. o final que todo mundo quer é um, mas o caminho para chegar a esse final não precisa ser necessariamente um só. Mas eu entendo, tipo, a Aham. preocupação dos pais ser esse resultado final. Inclusive, essa questão do ranking do Enem é o que muita gente usa Aham. como propaganda. Né? Ah, pô, primeiro lugar no ranking do Enem, enfim. Eu E assim vai. tinha um curso em São Gonçalo que era muito legal, cara. O cara fazia um outdoor, aí botava assim, colégio tal, primeiro lugar. Aí você via assim, embaixo pequenininho, no seu coração. Cara, muito causeiro, cara. Você vai assistir, você via aquela propaganda, cara. O cara fazia outdoor maneiro, né? O nome do curso e tudo mais, aí botava uma estrela, aí primeiro lugar. Aí você, porra, caraca, qual coisa primeiro lugar? No seu coração. Eu já vi um que era o primeiro lugar da região, mas a região Aham. só tinha ele de colégio de ensino médio. Os outros eram escolas de educação infantil. Então, ele fala, por exemplo, não mentiu. Não mentiu. Não mentiu. O outro que chegou o cara só tinha 10 alunos na turma de terceiro ano. Aí 8 alunos, né, passaram. Aí o cara botou aprovação de 80%. Ué, Tá não certo. mentiu. Não, O mentiu. problema é o seguinte, os 80% aí, a questão é, pô, que 80%? Agora, eu também trabalhava num curso que acabou, né? Que, assim, quando eu entrei no curso, os caras tinham uma equipe, assim, fantástica de biomédica. E, assim, era o FRJ ainda separado, de UF. Aí teve um ano, cara, eu fiquei assim, abismado com o resultado. Porque pegou, assim, os 10 primeiros colocados do vestibular. Segundo, terceiro, quarto,
quinto, sétimo, oitavo, nono era do curso. Aí o cara, porra, quem foi o filho da mãe do primeiro lugar que não estava aqui? Tudo mais. O cara ficou pau da vida com o pessoal, com a equipe, porque, porra, a gente ficou do segundo, terceiro, o quarto, porque, mas cadê o filho da mãe do primeiro lugar, cara? Muito engraçado, cara. Então, assim, tem essas coisas. O pessoal gosta dessa coisa, né? Ah, pô, seu primeiro lugar. Eu falei, cara, se você está fazendo medicina, tem 100 vagas, torça, porque tem gente que passa para não sei quantos vestibulares e abandona. Eu posso ser o 57º colocado. Eu entro, porque vai ter tanta gente saindo, não comparecendo. Eu quero entrar. Se eu entrei na quinta reclassificação, dane-se, mas eu entrei. Eu assisti esse negócio. Eu quero ser ali o número e tal. O bombeiro agora, teve a palavra do bombeiro. Eu montei o grupo do bombeiro. Pô, só vão corrigir 100 provas. Somente 100 provas. E são 25 vagas. Então teve não sei quantos mil candidatos. A peneira pegou somente as 100 melhores notas e corrigiu a redação só dessa galera. Então, assim, como você falou, é competição. E o aluno ele tem que colocar na cabeça que ele não está fazendo apenas uma prova, como ele fazia no colégio, como ele faria, de repente, um simulado no curso. E muita gente não entende a importância, né, de levar a sério o simulado do curso, porque isso ajuda bastante. E hoje, o seu canal, você falou aí do seu trabalho com o Vini, o Vini participou aí, fez um comentário aí sobre a importância da paciência e da concentração para fazer a prova. Esse projeto vocês liberaram na internet, como é que foi aí? Explica pra gente aí. Não, na verdade a gente fez para um grupo fechado, né? A gente divulgou e tudo mais, a gente né, foi totalmente gratuito, mas a gente até porque como a gente fez as aulas, né? As entradas ao vivo pelo Google Meet, então havia uma limitação de 150 vagas que assim, a gente acabou, sei lá, em 2 dias já estava preenchido. Então a gente fez 7 encontros ao vivo. O último foi ontem, mas os 6 primeiros, né, foram semanais em 2020, né? Foram 6 encontros semanais em que a gente abordou os principais tópicos do Enem. Então a gente dividiu todo o conteúdo programático de matemática, dividimos em 7 tópicos. Então a gente dava aula, a gente fazia essa entrada ao vivo e a gente revisava a matéria resolvendo questão. Então a gente montava uma lista, mandava para eles, criou um grupo lá no Google Classroom, também um grupo lá no WhatsApp e tudo mais. E aí a gente, conforme a gente ia resolvendo, a gente ia relembrando os principais conceitos, a gente dava aula junto, né? Todas as aulas que a gente deu aula em dupla, então, pô, foi uma interação muito boa, foi uma interação muito diferente, né? A aula em dupla, pouca gente dá, e foi bem legal, cara. Foi bem legal, foi bem proveitoso. Ontem mesmo a gente achou que fosse ter quase ninguém. Tinham quase 50 alunos presentes, se fosse no feriado. Fantástico. 6 da noite, né, das nossas, né, 1/3 dos nossos alunos estavam presentes. E além disso, depois da aula, a gente mandava uma lista de exercícios para eles fazerem, e com gabarito e tal, né, gabarito comentado. Então foi bom, cara, foi bem legal. A gente a gente vai fazer também um projeto para o UERJ, mas para o exame discursivo a gente está só acertando algumas coisas, alguns detalhes. Isso. A gente vai estar divulgando também. E a gente vai, é até bom aproveitar o espaço, eu e Carreira, a gente vai fazer lives para o exame de qualificação, a gente vai resolver provas anteriores. Só que aí vai ser aberto para todo mundo, porque essas lives que a gente vai fazer vão ser no meu canal do YouTube, então vai ser aberto para o público. A gente está definindo qual vai ser o dia, qual vai ser o horário, mas vai ter esse programa de qualificação e a gente também vai ter uma preparação mais específica e com algumas coisas a mais para o exame discursivo para quem for fazer prova específica de matemática também. É só falar com aí, manda pra gente aí que a gente divulga aqui no canal, no Stories aqui. O canal aqui a gente está querendo fazer um apoio de educação. Eu acho que o Missão Enem, para mim, abriu o olho muito para essa questão de que tem muita gente, assim, conversando com o aluno, batendo papo com o aluno, que, não tem aula. O cara não tem aula, o cara tá sem aula, o cara tem internet. Eu encontrei aluno que ia para shopping para ficar sentado na área de alimentação, pegando o sinal da internet, ficar resolvendo. O Brian chegou na área. E o cara estava estudando na internet, o cara estava assistindo aula.
assim na internet, vendo essas coisas. Então, eu acho que o que a gente pode divulgar, o Tarek agora está com o canal dele também, estava divulgando hoje o canal do Tarek. Vamos trocar, manda aí que a gente vai divulgar, porque eu acho que o importante para essa galera, que tem uma galera que quer estudar, mas que não tem como estudar. Então, se a gente pode criar uma rede, um contato, que bota essa galera em contato e essa galera conhecendo e compartilhando, eu acho que aí tem possibilidade de abrir e vislumbrar uma coisa diferente, né? Fazer uma coisa diferente, que é a rede de conhecimento. Eu acho que está faltando aí para a galera. A galera está com muita crendice e pouco conteúdo. E o Felipe também está na área. Aí, olha a sua dupla aí, Brian e Felipe. O Felipe aí fez até a declaração dele aí e agora já está todo sorriso. Mas, Gustavo, muito obrigado pela presença. Boa sorte aí no seu projeto. E seja bem-vindo lá na Nova. A gente espera que o seu dia lá vai ser qual? Eu não sei ainda. O Gustavo ainda não me passou. Eu dei disponibilidade para ele segunda, quarta e quinta. Os 3 dias eu tô lá. Então eu tinha que... A gente vai se esbarrar. É mínimo. Olha aí, a probabilidade aí, né? Mas você vai pegar o quê? Primeiro, segundo ou terceiro? Então, eu vou pegar aquela turma de primeiro ano, mas aquela... Bom, a priori é isso, né? YB. Isso. Como é que é o nome? Eu sempre esqueço. YB. IB, isso. Vou pegar YB. Pô, ele tem agora primeiro e segundo ano de IB. Entendeu? Não, é bom. Que eu me lembre, o papo inicial era de eu pegar a primeira série do IB. Pô, que boa. Mas aí, de repente, se tentar alguma outra coisa também, a gente pode jogar, né? Porque se mata no peito só jogando. Mas eu tô feliz, né? Por várias razões, né? Porque eu sei como a escola... Do lado de casa? Tem esse detalhe, né? Tem o detalhe logístico. Dá pra ir a pé? Eu vou a pé pra lá. Mas 5 minutos eu vou lá. Mas por eu saber também que é uma escola boa e poder continuar trabalhando contigo, né? Pra você ter ideia, eu sou amigo do Emanuel, eu sou amigo do Emanuel há muitos anos, né? É meu contemporâneo de UF. E eu e o Emanuel, a gente nunca trabalhou junto, nunca. Nesses anos todos. Isso, cara. São quase 20 anos. E tá todo feliz comigo aqui. E a gente nunca trabalhou junto, a gente vai trabalhar junto no mesmo lugar pela primeira vez agora. Então, assim, poder trabalhar com o Fábio, poder trabalhar com o Rafael também, né? Uma galera a ótima. Juju. Com a Juju eu não tenho, eu tenho só boas referências, eu não conheço pessoalmente. Pô, mas muito boa. É o terror da galera. Uma equipe que você sabe que é uma equipe muito qualificada e mais, e fora outros professores de outras equipes que eu sei que passaram lá, o próprio Gabriel Cabral, que foi quem me indicou para lá. Pô, isso aí já me deixa muito feliz. Pô, seja bem-vindo aí, seja bem-vindo no projeto, seja bem-vindo lá na família. Você vai ver que lá é muito legal, galera é muito fechada. E que seja bem-vindo e boa sorte no seu projeto. Essa semana é uma semana importante e vamos nos preparar porque estamos em 2020/2. A gente ainda não acabou, é o lado B ainda de um ano que não acabou. O ano que não acabou. O ano que ainda não acabou. Exatamente. Pô, valeu, muito obrigado aí pela atenção. Galera, acompanha aí o Gustavo Adolfo. Eu vou estar divulgando lá nos stories aí, no caso, o canal dele. Apesar que eu já botei no stories do canal. E fica acompanhando aí as dicas. Valeu, galera. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Felipe, Brian. Galera aí, a Natana entrou, a Rafaela também entrou. Todo mundo aí que entrou, muito obrigado. Um abraço e até lá, meu caro. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.